Oi pessoal, tudo bem? Hoje, como eu havia falado já, que eu queria começar uma série de histórias, né? Então chegou a primeira história. Eu espero que vocês gostem. Aproveitando, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá o joinha. Ativando o sininho, coloque para todas as opções. Porque senão você não vai receber quando tiver um vídeo novo. Tá quente. Então, vamos começar a história de hoje, que é muito emocionante e que também é um grande tabu, tá? Eu espero que vocês gostem e vamos para o vídeo. Como o nome do próprio vídeo já diz, se trata de uma doença que muitas pessoas têm, não tem cura, mas que tem tratamento e a pessoa pode viver muito bem pelo resto da vida. Vamos começar então, eu vou ler a história aqui. Ela não quis se identificar, então vamos dar o nome de Jéssica e o nome do marido de Carlos, ok? Então vamos lá. Quando eu completei 17 anos e terminei os estudos no ensino médio, resolvi mudar totalmente minha vida. Mudei para uma cidade grande, pois não tinha perspectiva de vida na cidade onde eu vivia, porque era muito pequena, não tinha possibilidade de crescimento profissional e nem como pessoa. Me mudei com a intenção de estudar e trabalhar. Consegui trabalho bem rápido, em uma vendinha de bairro, onde mais parecia uma lanchonete. O que eu não sabia era que a saga da minha vida começava ali, pois morava e trabalhava no mesmo lugar. Levantava às 5:30 da manhã todos os dias e saía às 21, sendo que não havia hora para almoço. Eu almoçava e ao mesmo tempo atendia os clientes quando eles chegavam. Era muito maltratada com palavras, parecia que nada que eu fazia estava certo, nem mesmo mantendo tudo em ordem, inclusive a casa do dono. Eu ajudava a limpar. Para mim era normal, pois nunca havia trabalhado na vida e meus pais sempre falavam que era super normal, que eu tinha que aguentar. Hoje vejo que nada disso era verdade. Na segunda semana de trabalho, fui chamada de vaca palhaça. Vaca palhaça. Isso é uma coisa que se diz com uma pessoa? Eu acho que não, né? Mas enfim. E com o passar do tempo, comecei a ser chamada de outras coisas mais pesadas. Ela não quis citar aqui, tá, gente? Ela não fez questão. Apesar de viver tudo isso, eu gostava do trabalho e era boa no que eu fazia. Os clientes já estavam acostumados comigo e eu já sabia da preferência dos pratos da maioria deles. Um desses clientes ia só para me ver e eu odiava ele. Ia comprar, na maioria das vezes, somente uma bala ou um chiclete. Ele queria por toda a lei sair comigo, mas eu não queria. Para mim, ele era feio e usava um óculos fundo de garrafa e era muito magrelo. Não que isso tudo seja motivo para não gostar de uma pessoa, mas definitivamente não era meu tipo. Eu fugia dele. Comecei a namorar um rapaz que na minha concepção era perfeito. Não ficava no meu pé, não xingava, não falava palavrão, tratava os pais muito bem e odiava a chamada DR, que todo casal tem, né? Vamos combinar. Ele saía com os amigos dele e eu com as minhas, ou reuníamos todos para sair. Não havia ciúmes, o que eu não sabia era que ele me traía. Mas só descobri quando terminamos. Voltamos mais uma vez, mas não durou uma semana. Lembra aquele menino que me atormentava no meu trabalho? Então, era amigo desse meu ex. Num dos encontros da turma, sim,
Não deixei de visitar a avó, nem as primas, nem os tios e tias dele. Acabei tendo muito amor por eles e eles por mim, que tenho esse carinho até hoje. Estava esse menino, o Carlos, o menino que ia lá naquela lanchonete lá, pedir pra sair com ela. Estava muito diferente, estava sem óculos e mais entroncado. Começamos a conversar e ele me convidou para sair durante a semana. Falei que eu odiava ele porque ele gostaria de sair comigo. Então ele largou uma que calou a minha boca. Eu fiquei atrás, olha o que o menino falou. Eu fiquei atrás de você porque amava, e mesmo estando namorando não te esqueci. Mas não podia fazer nada, pois você estava com aquele cara e não queria estragar tudo. Então esperei esses 2 anos e meio para me aproximar de você. Mas agora estou te convidando para sairmos somente como amigos. Eu fiquei sem reação, mas aceitei. Saímos e o primeiro beijo aconteceu quando estávamos indo para casa, num sinaleiro fechado. Foi muito bom. Com o passar do tempo, fomos nos aproximando mais e mais, até que começamos a namorar. E fui conhecer o pai dele. A mãe e a irmã eu já conhecia, iam direto onde eu trabalhava para pegar meu telefone para que o Carlos entrasse em contato comigo. Mas eu era dura na queda. A princípio, parecia ser uma pessoa bacana. Sempre foi muito carinhoso, romântico, mas não gostava de me levar aos lugares por não querer levar bolo para festa ou carne para churrasco. Mas mesmo assim, acabamos ficando noivo. E depois de um tempo, nos casamos no civil. Mas nesse meio tempo, ele sempre se mostrou uma pessoa muito irritada, reclamava de tudo, nada estava bom. Uma neblina virava a tempestade. Fora as traições que acabei descobrindo, os vídeos pornográficos que eu sempre odiei. Mesmo com todos esses sinais, resolvi continuar. Resolvemos ter um filho. Meu sonho era ser mãe e o dele era ser pai. Depois de muitas tentativas, foram 5 anos, gente, chegou a nossa vez. Um menino lindo, saudável, muito esperto, o amor das nossas vidas, mas o meu verdadeiro amor. Parei de trabalhar para cuidar dele. Depois de 1 ano voltei a trabalhar. Mas surgiu a oportunidade de comprarmos nosso próprio negócio, um mini mercado. O Carlos guardou dinheiro desde que começamos a namorar para comprarmos uma casa. E eu tive a grande ideia de comprar para podermos ter o retorno mais rápido, achando eu que seria esse o caminho. Mas foi tudo um engano. Falamos para o então dono do mini mercado que o único dinheiro que teríamos seria o do mercadinho, porque largaríamos 2 excelentes empregos para tocarmos o mini mercado. Então teria que ter um bom retorno para pagarmos o restante das parcelas. O dono do mercadinho nos garantiu que o valor que ele citou era verdadeiro, mas o que a gente não sabia era que ele burlou os números de ganhos dele, pois números são alteráveis. Nós caímos em uma cilada sem volta. Era muito gasto e não tinha retorno. Descobrimos que o ex-dono estava devendo 6 meses de aluguel do local e há 3 meses não pagava os funcionários. Meu Deus. Mas resolvemos tentar. Aqui ela conta que eles não compraram as dívidas que esse ex-dono, acabou pagando. Mas resolvemos tentar. Mas durou 4 meses.
Colocamos todos os móveis na garagem na nossa casa para podermos vender. Conseguimos uma permuta em que os compradores construiriam uma casa de madeira com tudo o que precisávamos no terreno dos meus sogros. Aceitamos. Para nossa tristeza, não fizemos uma lista de tudo o que estava sendo entregue. Gente, a primeira coisa que vocês forem fazer, faça uma lista de tudo, de tudo. Se, por exemplo, for no caso aqui, um mini mercado. Eu não sei se era somente o mercado, ou eles venderiam pão, ou eles serviam lanches. Desde uma faca, marquem tudo, 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 tá? Isso é uma das salvações da vida de vocês. Porque queríamos nos livrar logo de tudo aquilo. Porque era uma lembrança muito ruim, principalmente para o Carlos. Foi então combinado que o término da construção seria em fevereiro. Passou fevereiro, março, abril e nada. Meu sogro começou a cobrar mais vezes. E ele sempre falava que esse que comprou, o que comprou os materiais, né? Sempre falava que ia começar, mas nunca começava. Fomos a advogados, que disseram que sem uma lista de materiais não conseguiríamos nada. Até boletim de ocorrência foi feito. Então desistimos. Mesmo tendo uma dívida ativa com o ex-dono, que nos processou. Mas mal conseguíamos nos manter. Se não fossem meus sogros, passaríamos fome. Com todos esses acontecimentos, Carlos achou uma maneira de fugir da realidade. Começou a usar drogas. Eu via a diferença, o nariz sempre sujo. Questionava se ele estava usando drogas, mas ele sempre me respondia a mesma coisa, que não tinha dinheiro para gastar com isso. Na época, ele estava trabalhando numa reforma. Até eu fui ajudar um pouco. Fazia muita poeira. Imaginei que seria isso a mancha no nariz. Coitada, mal sabia ela. Mas ele começou a emagrecer muito, não comia, e se comia passava muito mal. Nessa época, eu comecei a trabalhar de recepcionista até às 13 e depois de doméstica, para podermos levantar uma grana e se autossustentar. Lembrando que até então, quem pagava todas as contas eram os sogros deles. Num fim de semana, meu marido pegou uma empreitada para pintar uma casa. A casa era de um casal de amigos nossos, que eu sempre gostei, muito. A minha amiga sempre foi muito exigente e por isso eu queria que fosse nós quem fizesse esse trabalho, porque ela conhecia o nosso capricho e com tudo que fazíamos. Uma hora, o marido dela e o meu saíram com a desculpa de buscar mais tinta. Foi aí que ela entrou no quarto que eu estava pintando e me fez a pergunta. Jéssica, você desconfia que o Carlos esteja usando drogas? Na hora, larguei o pincel e respondi. Sim, mas diz ele que não tem dinheiro para comprar, pois se trata de uma droga muito cara. Até vocês imaginam o que é. Não vou falar o nome para depois o meu vídeo não acabar sendo tirado do ar ou mais para frente, quando monetizar, não ser monetizado, tá bom? Então ela respondeu, é mentira dele. Só não fala que fui eu que te contei. Ele e meu marido usam juntos. Fora os outros que também usam, que é uma galera, pelo que ela escreveu aqui, pelo que deu para entender. Ele não usava, mas de tanto meu marido insistir, isso a amiga dela ainda falando pra ela. Mas de tanto meu marido insistir, ele acabou cedendo. Pelo que eu sei, ele está usando desde agosto. Ela coloca entre parênteses, nisso já era dezembro. Fechou parênteses.
Eu não quero que você passe pelo mesmo que eu estou passando. Quando ela terminou de falar isso, eu fiquei em choque e só chorava. Mas como eles estavam chegando, tive que me recompor. Passou-se 3 dias e questionei meu marido, o Carlos, novamente. E novamente ele negou. Coloquei ele contra a parede e disse que já sabia de tudo. Foi aí que ele se entregou. Meu mundo caiu, o chão sumiu dos meus pés. Mas já esperava isso. Claro, ela disse que já esperava essa resposta. Ela tinha receio, né? Ela tinha medo. Ela estava querendo que a resposta fosse: não, eu não uso. Mas a resposta foi ao contrário. Minha saga para tentar reverter essa história começou. Não deixava mais ele sair com esse amigo, só saía comigo. Mas claro que ele conseguia burlar meus cuidados, porque eu ainda estava trabalhando como recepcionista. Acordava às 5h30 da manhã e voltava às 13h. Nesse meio tempo, ele ia nas chamadas bocas de fumo para comprar drogas. Algumas vezes ele levava nosso filho junto. Gente, que pecado. Sério, imagina a cena. Que dó. E às vezes deixava com esse amigo dele e ia cedo lá para minha casa. Esse amigo, pelo que eu entendi, é aquele da empreitada, sabe? Marido daquela amiga que abriu os olhos dela. Deixava com esse amigo dele que ia cedo lá para minha casa, para que o Carlos fosse comprar droga para ele. Quanto arrependimento, diz ela. Comecei a notar um certo comportamento no Carlos. Ele saía, não dizia onde ia, logo depois chegava. Depois descobri que ele ficava atrás da nossa casa me vigiando para ver com quem eu falava. Ou se tinha alguém comigo. Comecei a notar que qualquer movimento que eu fazia era motivo para a sua desconfiança. Por isso, evitava me mexer quando eu estava assistindo. Imagina que cena, gente, que coisa triste. Evitava pegar o celular. O pior é que esses sintomas também estavam quando ele não usava drogas. Como eu sabia, era visível. Quando ele usava, a pupila ficava gigante. Não tinha fome, não dormia, não tinha libido. E quando não usava, a pupila era normal, comia e tinha libido normalmente. Sem contar que era totalmente diferente os sintomas do uso e sem uso. Consegui um emprego muito bom, horário flexível, ganhava muito bem, tanto que resolvi somente eu trabalhar porque ele estava em um estado deplorável. Meu filho ficava o dia todo na creche e minha sogra pegava ele para mim, porque não confiávamos no meu marido, por tudo que ele estava apresentando. Eu trabalhava de segunda a sexta e amava aquele trabalho, mas as coisas começaram a piorar. O Carlos me ligava toda hora e até quando eu estava dentro do ônibus, mas nestes casos ele fazia chamada de vídeo e fazia filmar todos os que estavam ao meu lado. Minha cara ia ao chão com isso. Ficava com muita vergonha e pedia desculpa às pessoas. O Carlos falava que era mentira, que eu não estava no ônibus e que eu estava com alguém. Que a voz... Olha só, gente, presta atenção. Que a voz que ele escutava dizia que eu mentia para ele. Neste dia, em um desses dias, ele tinha pego o carro e estava atrás do ônibus seguindo. Foi aí que tive uma conversa com os meus sogros e ele, contando tudo o que estava acontecendo. Até então, meu sogro e minha sogra sabiam do uso de drogas, só não sabiam desse decorrer, dessas coisas que aconteciam com ele. Decidimos marcar uma consulta para ver o que acontecia.
Minha sogra, muito nervosa, foi até o posto de saúde e com muito esforço conseguiu uma consulta para o outro dia de tarde. As enfermeiras acolheram ela, pois ela só chorava. Neste dia em que ela marcou a consulta, eu recebi uma ligação no celular do meu chefe. Presta atenção. Meu chefe, muito educado, foi até a minha mesa e perguntou: Jéssica, você está querendo comprar um carro? Então ela respondeu que não. Mas tem um rapaz pedindo para falar contigo a respeito, disse o chefe dela. Atendi e, para minha surpresa, era o Carlos. Desculpe te ligar no celular do seu chefe, disse o Carlos. Eu acho que eu virei o arco-íris nessa hora, porque percebi que era ele, na hora em que atendi. Então respondi: Desculpa, moço, mas eu não estou interessado em comprar carro. Nem posso no momento. Acho que você ligou errado. E desliguei. Entreguei o celular para o meu chefe, mas ele viu que não era nenhum vendedor, que se tratava do meu marido. Foi aí que, no final da tarde, ele e o sócio me chamaram para uma reunião. Eu gelei. Sentamos à mesa e um deles, o dono do celular, começou. Jéssica, adoramos o seu trabalho, mas estamos incomodados com o seu marido. Ele tem ficado aqui no prédio te vigiando e isso está incomodando todas as lojas. Ele já admitiu para um dos donos de loja que estava desconfiado que você estava traindo ele. E por isso que ele ficava ali. E a ligação que você acabou de receber, já sabemos que foi ele. Eu comecei a chorar e expliquei que não sabia do que eles estavam falando, porque até então eu não sabia que ele que ele ficava no prédio me vigiando, somente que me buscava de vez em quando, mas que eu já estava tentando de tudo o que estava ao meu alcance. Contei tudo para eles e disse que precisava do emprego. Eles disseram que não iriam me mandar embora, mas que estavam preocupados comigo, com o meu bem-estar e com o bem-estar do meu filho, com medo que ele fizesse alguma coisa contra nós. Falei que isso não iria acontecer. A reunião terminou e voltei para minha mesa em prantos. Tentava me segurar e não conseguia. Foi aí que, de relance, vi meu marido na porta, meio escondido. Mas não dei bola, fingi que não tinha visto ele. Todos queriam saber o que estava havendo, e claro que não contei porque não havia necessidade. Saí e meu marido estava me esperando para me levar para casa. Chegando em casa, chamei ele para conversar. Contei o que aconteceu. Ele admitiu que ia quase todos os dias me vigiar, porque a voz falava para ele ir, porque eu não estava trabalhando e sim estava traindo ele. Ele disse que desconfiava que eu ia em uma piscina. Gente, que absurdo! No meu horário de serviço, junto com todos do escritório. E que até marquinha de biquíni ele enxergava. Falei que isso era absurdo, que ele iria fazer com que eu perdesse meu emprego. Ele disse que jamais, que não iria mais fazer isso. No outro dia, era a consulta dele no fim do dia, finalzinho da tarde. Fui trabalhar e ele ficou sob os cuidados dos pais dele. Ele não saiu nesse dia. Novamente, no fim do dia, no final da tarde, fui chamada para uma nova reunião. Mas eu já sabia o que era. Então, os sócios sentaram à mesa, pediram para que eu sentasse e começaram. Então, Jéssica, nós não iríamos mandar você embora. Mas chegou a um ponto que a segurança de todos nós do escritório está em risco. Recebi uma ligação do seu esposo perguntando de você ontem às 19h, mais ou menos. Eu fiquei em choque. Continuando eles, por esse motivo, vamos desligar você da empresa. Você tem
tem que tomar uma atitude, porque você pode acabar sendo assassinada por ele. E pode chegar aqui e ele pode chegar aqui e bater em todos do escritório. Só que ele nunca foi agressivo, diz ela. Mas como explicar isso a eles? Continuaram a conversar comigo e eu só chorava. Assinei os papéis, agradeci a oportunidade, me despedi de todos e o restante do pessoal ficou sem entender nada. Fui para o posto de saúde, onde já tinha começado a consulta do meu marido. Quando eu cheguei, perguntei para as enfermeiras e elas disseram que ele já estava em consulta e que o médico havia pedido minha presença. Então, entrei no consultório e lá estava meu marido andando para lá e para cá, olhando para o nada. Parecia que a alma dele não estava no corpo. Quando ele me viu, ficou muito feliz. O médico perguntou quando tinha sido a última vez que ele havia usado droga. Falei que fazia 2 semanas. Até falei a data correta para ele. Como já falei, era visível quando ele usava. Então o médico disse que eu era guerreira de aguentar tanta coisa, mas também disse que eu era responsável pelos remédios e que era para ele tomar nos horários certos e ver se realmente ele tomou. Não era para ele tocar nos remédios sem que eu soubesse, pois tinha o perigo de alta dosagem e acabar com a própria vida, já que a voz falava para ele tentar contra a própria vida. Me deu encaminhamento para o CAPS. Para quem não sabe, o CAPS é para atendimento de doentes mentais, né? Tem 2 tipos de CAPS, me informei. Um é para usuários de drogas, tá? E outro são para doentes mentais. No caso dele, o encaminhamento era para o CAPS de doentes mentais. Falei para o médico que queria sim cuidar de tudo, principalmente agora que eu havia perdido o emprego. Na hora, o médico me olhou e entendeu que foi por causa dele que eu havia perdido o emprego. Ele ficou em choque, o médico. Quando eu li o que o médico escreveu, quase caí dura. Lá estava escrito: paciente com transtornos mentais visíveis, sem uso de drogas, tendo alucinações, vê coisas que não sabe explicar, escuta coisas que não consegue explicar, suspeito de esquizofrenia. Mais uma vez, o meu mundo e de toda a família caiu. Comecei a levar ele e as suspeitas foram confirmadas. Cuidamos dele com todo o carinho do mundo. Quando ele tinha as crises, eu sentava de frente para ele e pedia para que ele explicasse o que estava acontecendo e o que ele via. Então, ele me contava tudo e dos medos que ele tinha. Ele dizia que parecia que tinha algo com a casa. Desconfiava de tudo. Com essas conversas, conseguia com que ele voltasse ao normal. Mas nem todas as vezes dava certo. Às vezes saía com ele pela rua só para espairecer a cabeça e ele voltava ao normal. Uma certa noite ele começou com as crises. Uma crise bem diferente das de costume. Liguei para os meus sogros, eles prontamente foram até a nossa casa. Minha sogra ficou com meu filho e meu sogro nos levou para a UPA. Ele queria fugir de lá. Foi aí que pedi ajuda para as enfermeiras. Elas me ajudaram conversando com ele e ele estava irredutível. Então caminharam ele direto para o médico. Chegando lá, expliquei tudo o que estava acontecendo. O médico passou a medicação. Disse que era a dose cavalar que derrubaria um cavalo, pois ele não podia ficar naquele estado e eu precisaria dormir. Não quis chamar meu sogro novamente, então levei ele a pé, carregando. Foi quando um amigo dele nos viu e deu carona. Ele não sabia o que estava acontecendo e até brincou com ele que tinha bebido todas. Então eu respondi: antes fosse bebida. Estamos voltando da UPA. Ele foi medicado e está fazendo efeito.
O amigo dele não sabia o que fazia. Falou que se precisasse de qualquer coisa, em qualquer horário, era só chamar ele. O Carlos tinha o nome dele no celular, então não precisava eu pegar o contato. Pedi então para o menino a descrição. Ele prometeu não contar para ninguém e assim o fez. Cheguei em casa, com ele em casa, e fui trocar a roupa dele. Ele queria fugir, então ele foi até o carro, que era uma das paixões dele, e começou a desmontar os bancos. A mãe dele começou a chorar. Ele só dizia que tinha alguma coisa dentro do carro. A voz estava avisando ele. Peguei ele pelo braço, empurrei para dentro de casa e minha sogra ficou esperando o meu sogro para o lado de fora, para ver se ele dormia mais fácil. Mas ele estava desconfiado que a mãe dele estava de complô contra ele. Aquela noite foi terrível. Ele babava, não tinha coordenação, fiz deitar na marra. Demorou mais de 2 horas para ele pegar no sono. Nem com os remédios o derrubou. No outro dia ele não lembrava de nada. Contei tudo o que ele fez e ele se assustou. Marquei o psiquiatra novamente, cheguei chorando e me entenderam primeiro. Falei que estava esgotada, que não aguentava mais. Expliquei tudo. Chamaram ele e propuseram o internamento de um fim de semana, mas ele recusou. E eles não podem forçar uma pessoa a se internar sem sua vontade, mesmo oferecendo risco à saúde dele e dos outros demais, somente com autorização do juiz. Mas foi uma burocracia e acabei desistindo. As crises foram aumentando e as doses dos remédios também. Ele estava tendo 3 crises diárias, enquanto era só uma até então. Foi quando eu pedi um remédio para depressão, também. Aí baixou para uma crise diária novamente. Conversei com os médicos e os pais a possibilidade de mudança de cidade. Uma cidade mais calma, onde ninguém conhece ele e ele não conhece ninguém. Entramos em acordo, até porque o psiquiatra que atende na cidade atende o CAPS da cidade ao lado. Me informei tudo o que era necessário para a mudança antes da mesma. Na quinta-feira antes dessa mudança, ele teve crises, claro. Liguei no CAPS pedindo uma vaga para internamento porque eu queria que eles vissem se os remédios estavam mesmo fazendo efeito. O enfermeiro conseguiu essa tal vaga, mas meu marido não quis ser internado de maneira alguma. Liguei para os pais dele e, por incrível que pareça, não me deram apoio. O medo de todos era que eu deixasse ele internado e fosse embora, mas não era isso que eu iria fazer. Enfim, desmarquei, pedi desculpa ao enfermeiro, que ficou bravo também, né? Que eu imagino que nessas clínicas é muito difícil ficar marcando, que é muita pessoa. A última crise esquizofrênica que ele teve foi um dia antes da mudança. Nos mudamos para uma cidade bem pequena. Isso já faz 1 ano e meio e nenhuma crise. Ele fica nervoso, mas nem sombras das crises. Mas a esquizofrenia não tem cura, só tratamento. Hoje ele usa poucos medicamentos e só quando está muito nervoso. Acho que o amor não é o mesmo. Ele é louco por mim. Sempre agradece por tudo que eu fiz, de não ter deixado ele na hora que ele mais precisou. Os meus sentimentos não são os mesmos. Tentei por muitas vezes dar mais carinho, ser mais presente, ser mais amorosa, até que funcionou. Até tínhamos resolvido ter mais um filho, mas eu pensei melhor e decidi que não. Por quê? Ele faz academia e faz uso de anabolizante. E como todos sabem, o anabolizante faz diminuir significativamente os espermatozoides. Se já demorou quase 5 anos o primeiro, imagine o segundo. Eu não ligo, porque é uma coisa que deixa ele com a autoestima bem alta. E isso me deixa feliz em ver ele bem, em ver ele feliz. Bem e feliz consigo mesmo. E sem crises, claro.
Mas ele fez uma que me fez pensar realmente se eu devo continuar com ele ou não. Ele compra essas drogas, vamos chamar de drogas, aos poucos, para não interferir nas contas do mês. Mas dessa vez ele extrapolou. Nós estávamos comendo somente arroz e feijão. Não havia mais nada para comer. Sei que tem pessoas que nem isso têm para comer. Mas ele trabalha e sempre sobra um dinheirinho para suprir as necessidades do meio do mês. Ela coloca entre aspas, eu não trabalho porque não tem com quem fique com o nosso filho. E esse foi nosso acordo. Mas nesse mês ele comprou R$ 375 em bomba. Eu fiquei muito triste, muito mesmo, porque esse valor era para ele pagar em 3 vezes. Foi o combinado. Ele comentou, ele sempre me falou, me deixou muito aberto tudo o que iria fazer com a compra desses anabolizantes. Pegando aos poucos, e nós precisando de tudo. Meu filho pedindo doce, e o pior, pedindo carne. Gente, que dó. Disse que queria ir na vizinha para comer carne. Aquilo me cortou o coração. Nossa, cortou até o meu, gente. Meu Deus. Acho que umas bufetadas. Nesse momento, eu não sei o que faço. A maior parte de mim quer separação, pois já aguentei coisas demais. Mas uma pequena parte quer ficar, porque ele é uma pessoa boa. Agora ele pede para que eu me arrume, coisa que antes era motivo de briga. Quer que eu me maqueie, quer que eu alise o cabelo, me arrume, quer que eu pinte as unhas. E acabei me tornando, na verdade, a típica dona de casa que usa roupas largas, não se cuida nem nada. Agora ele compra mais presentes, agradece por eu existir na vida dele e que agora ele entende que ser feliz é ver a outra pessoa feliz. Ele disse que vai entender e vai ser muito difícil para ele se eu decidir ir embora, mas que vai me apoiar. E antes essas palavras não saíam da boca dele porque era ele e só ele. Juro que não sei o que faço. Peço desculpa pelo desabafo, mas digo uma coisa, que esse desabafo me fez muito bem. Atenciosamente, anônima, a nossa chamada Jéssica. Oi, Jéssica, se estiver nos assistindo, beijinho, amiga. Bom, vocês viram que é um assunto bem delicado, né? Eu realmente não sei o que eu faria na pele dela. Eu talvez iria pelo mesmo rumo, porque família é família, né? E é na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, nas alegrias e nas tristezas. Mas, Jéssica, se você estiver assistindo, claro que não é Jéssica, né, gente? Peça muita sabedoria a Deus. Não peça paciência, tá? Porque eu aprendi isso com uma amiga minha. Se você pedir paciência, Deus vai te dar mais motivos para que você aprenda a ter paciência. Se você pedir, me dê sabedoria, Deus vai lhe dar sabedoria para lidar com essa situação. Vai de você ou não querer seguir em frente com o casamento. Mas que seja sábia a sua escolha, tá? Que história, né, gente? É sério, eu fico pensando, né? Porque é inúmeras histórias, muitas histórias tristes, mas também tem muitas histórias felizes. E infelizmente essa não é uma das histórias felizes. Jéssica, agradeço muito por você dividir conosco essa sua história de vida, esse aprendizado, porque realmente isso foi um aprendizado para mim e espero que tenha sido um aprendizado para você também, para todos, né, que estão assistindo esse vídeo. Para quem quiser também que seja contada a sua história, como a da Jéssica, nossa anônima, na descrição do vídeo vai ter o e-mail para contato. Vocês mandem lá
eu vou manter o sigilo, tá? Mantenho o sigilo do nome da pessoa, a não ser que a pessoa queira ser identificada. Os meus cachorrinhos estão sempre, né? Então é isso, gente. Então, até o próximo vídeo, tá? Mais uma vez, deixe o seu joinha, se inscreva no canal para que ele cresça mais e mais. Assim eu fico muito feliz, trago mais dicas, trago mais histórias, trago mais receitas, mais videozinhos assim que todo mundo gosta. Está bem? Na hora da inscrição, mais uma vez falando, repetindo, ativa o sininho e também para todas as opções, senão não vai chegar vídeo novo para você. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijão para todos.